Sejam bem-vindos a mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. Começamos setembro publicando uma entrevista a cada dia útil e assim seguiremos. Hoje recebemos o candidato a prefeito de Vila Velha pelo partido Mobiliza, Gabriel Rui. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Gabriel Rui tem 40 anos, é empresário formado em Direito, pós-graduado em Educação e Gestão e em Ciências da Religião. Candidato, o que motiva o senhor a disputar a eleição? O que me motiva a disputar a eleição é a certeza que Vila Velha ela precisa de um posicionamento liberal na cidade, uma discussão liberal na cidade, e a gente quer trazer para Vila Velha essa possibilidade de as pessoas entenderem o que que é uma gestão e um modelo liberal na construção da nossa cidade. A seguinte afirmativa: ampliar e qualificar as parcerias com a iniciativa privada como forma de reduzir custos e gerar eficiência e sustentabilidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como fazer. O que nós acreditamos é que, como liberais, nós entendemos que é o indivíduo que gera riqueza na cidade. É o indivíduo que ele tem que ter toda a desburocratização do município para que ele possa, sim, fazer com que o município cresça, que o município gere desenvolvimento. E a gente não acredita que é o poder público que vai fazer as grandes coisas, e sim o indivíduo. E dentro desse projeto é que a gente trabalha um sonho de uma Vila Velha onde que seja mais sustentável e também onde que o agente seja direto o indivíduo. Candidato, o senhor fala no seu plano de governo 2 momentos, cita mutirões. Primeiro seria no início do mandato, se o senhor for eleito, para arrumação e embelezamento de Vila Velha. Queria que o senhor falasse sobre esse, e em seguida sobre o mutirão de desburocratização, com uma ação conjunta. O senhor acha que é necessário governar de forma coletiva? Com certeza. Primeiro, o embelezamento da cidade, a gente entende que não adianta só colocar e construir pracinhas, mas você tem que fazer com que quem está em volta também sinta-se parte dessa pracinha. Então a gente coloca o nosso projeto, colocação de food truck, a gente coloca a possibilidade de espaços sociais para as pessoas fazerem danças, para as pessoas fazerem suas manifestações ali sociais, culturais dentro da praça, e assim, toda a comunidade cuidar dessa praça e fazer dela um lugar mais bonito, um lugar melhor para sua família. Isso também dá uma sensação de pertencimento, como o senhor mesmo mencionou, e dá segurança, porque quando a população ela passa a ocupar o espaço, ela fica, cria eu só que minha questão é, como fazer isso com ordem, né, de como que esses food trucks vão chegar, como é que o senhor vai pensar região por região para que essas ocupações elas sejam organizadas? E também reforçando o mutirão da desburocratização. Então, finalizando essa pergunta, eu entendo que cada bairro tem sua associação, tem o seu centro comunitário, o qual as pessoas já vivem ali dentro o dia a dia da sua comunidade. E é a partir desse diálogo com o centro comunitário, com os moradores que vão na prefeitura, e esses vão demonstrar, sim, o interesse de estarem participando e ajudando essa corrente de segurança também e de cuidado com a praça. E sobre o mutirão de desburocratização, já é um assunto que já tem sido colocado em vários municípios, e em Vila Velha a gente precisa dar uma atenção maior para facilitar principalmente a vida do empreendedor. Candidato, eu conversei com o seu candidato a vice, né, o Marcelo Brasileiro. O senhor está falando de embelezamento da cidade e ele apresentou algumas propostas, como a criação de um autódromo em Vila Velha, né, um centro de convenções ao lado desse autódromo. Também, entre a Praia dos Recifes e Interlagos, criaria um lago artificial para a prática de esportes náuticos, né. Ele falou também sobre, transformar a área onde funciona o centro de detenção de Vila Velha, ali na Glória, né, num centro cultural. São propostas audaciosas, né, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso pra gente. Então, a gente coloca inclusive no nosso plano de governo, dentro da questão que a gente quando estiver na prefeitura, a gente vai debater isso. Mas o Marcelo Brasileiro primeiramente é um advogado, é um ativista, é um cara que tem um intelecto muito alto, e a gente quando estava conversando e criando nessa simbiose esse projeto, a gente conseguiu compreender a parceria
privada nessa construção. Então, todos os modelos que a gente coloca, a gente acredita que o privado, ele precisa, como eu disse na resposta anterior, desburocratizar, a prefeitura tem que desburocratizar para o empresário sentir a vontade para fomentar essa geração de emprego e renda. Vila Velha já vive hoje essa geração em renda, a gente tem aumentado o nosso PIB, e eu acredito que com essa parceria é 100% viável a gente construir o autódromo, onde que o grupo escolheu também colocar dentro do nosso contrato uma possibilidade dos alunos e munícipes poderem participar de forma gratuita. Isso daí é o terceiro setor também fazendo ação social. E dentro do projeto da Lagoa ali de Interlagos, Ponta da Fruta, eu já vi em outros lugares, em outros estados isso, e não é algo complicado, é algo simples e com uma parceria público-privada sai muito rápido, né? Bom, candidato, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa sua proposta de aperfeiçoamento da Lei da Liberdade Econômica em âmbito municipal. Então, a Lei da Liberdade Econômica já é uma obrigação que o governo, que os congressistas colocaram e deixaram à disposição dos municípios, dos estados, e dentro disso daí, a liberdade que a gente procura é sempre fazer com que essa lei seja cumprida para acelerar o processo de os empreendedores, dos empresários, dos moradores de Vila Velha terem acesso a chegar na prefeitura sem burocracia e construir projetos que tragam renda, geração de emprego e também uma vida mais melhor para o morador de Vila Velha. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse como transformar Vila Velha numa cidade sustentável, economicamente sustentável. Vila Velha, ela hoje a gente pode dizer que ela economicamente está a caminho da sustentabilidade, né? Hoje a gente já vê empreendimentos, mas a gente tem que dar um passo além. E Vila Velha, 50% dela praticamente ainda é zona rural, então tem muito espaço para trazer indústria, e a gente acredita que as indústrias vão trazer empregos, e aí a gente, dentro desse projeto sustentável, a gente entende que é um ciclo virtuoso, onde que você desburocratiza o município, os investidores vêm, participam, e eles participando gera renda para a cidade, e a cidade pode melhorar na questão da saúde, da educação e da segurança, e também trazer mais outros benefícios para os habitantes. Assim, é um ciclo virtuoso e sustentável. Candidato, eu gostaria de saber como que o senhor imagina governar sem ter a maioria na Câmara de Vereadores? Governar sem ter a maioria da Câmara de Vereadores. Eu acho que o papel da prefeitura é dialogar com a Câmara e não colocar a Câmara como submissa a ele. E quando você coloca bons projetos, e quando a Câmara também traz bons projetos para a prefeitura, a gente limita o poder do me dá aqui que eu te dou ali, e ao mesmo tempo a gente cria um projeto, o qual já tem em Vila Velha, né, e já foi assinado, que é o projeto Vila Velha 500 anos, o qual a gente já tem um caminho a seguir. Então fica mais tranquilo quando a gente, em cada gestão, a gente não para os projetos que já estão lá, dá continuidade, e aí integra com aquela nova legislatura, aqueles novos vereadores, um projeto que pode acrescentar na vida da cidade. Eu não quero fazer nada a não ser aquilo que já está caminhando, já está melhorando, e quando eu puder, né, cumprir tudo que já está delimitado, não é da última gestão, é das outras gestões, a gente possa dialogar com a sociedade e criar novos projetos. Mas sabendo que, como a cidade é dinâmica, a gente tem que sempre estar dando liberdade para o empreendedor, para o empresário, trazer inovação, trazer novidade, e a gente está participando disso aí como prefeitura. Hoje, dentro do cenário, né, vendo o cenário atual econômico de Vila Velha, eu queria que você pudesse falar para a gente como atrair mais empresas para o município e assim também uma geração maior de empregos. Hoje, o assunto é tecnologia, né? E a tecnologia a gente vê no mundo aí onde que está gerando a maior quantidade de riqueza. Não é mais o petróleo, não é mais outras áreas, é tecnologia. E Vila Velha tem faculdades, tem universidades, tem centros técnicos, onde já tem essa mão de obra. Então, cabe a gente agora criar em Vila Velha um polo de tecnologia para ampliar essa geração de renda para a cidade e a gente melhorar a vida do cidadão. Uma coisa é interessante a gente falar, né? Que agora a gente já tem uma Vila Velha mais organizada, com capital maior para poder aportar na vida do cidadão. Tivemos apoio do governo aí de 5 bilhões, que nunca aconteceu. Então, Vila Velha hoje está saudável, mas a gente tem que sempre abrir espaço para essas novas tecnologias para geração de emprego e renda e principalmente dinheiro, né? Porque é muito dinheiro que tecnologia traz. Gabriel Rui,
Qual a sua proposta para a mobilidade urbana? Em Vila Velha, existe uma empresa de transporte público que ela não é integrada ao sistema Transcol, então, mas as pessoas podem ir até. Quer dizer, ela é integrada ao sistema Transcol, não é unicamente o Transcol, como a maioria das cidades da Grande Vitória, mas é uma única empresa que está há décadas lá. Como que o senhor vê a mobilidade urbana? E a mobilidade ela não se resume naturalmente ao transporte público, mas como que o senhor vê e o que, que o senhor propõe? Então, quando a gente vê monopólios, e esse é o nome, empresas que estão há muito tempo, ou sistema de empresa como parceria do Estado, que é o Transcol, a gente entende que todos os contratos eles têm que ser cumpridos, mas têm que ser analisados. E quando eu falo de romper monopólio, de desburocratizar também, é trazer outras empresas, novos modais, e esses novos modais, através de um contrato, com pacto de segurança, tudo certinho, possam estar participando de forma honesta na cidade. Não pode ser uma Câmara só aprovando qual é essa empresa, não pode ser apenas a vontade do governador impondo para a cidade de Vila Velha, mas Vila Velha ela tem que abrir espaço para pequenas empresas, para pequenos empreendedores poderem participar também dessa modalidade. Inclusive, é uma discussão já há 8 anos sobre a questão das peruas que já tiveram na cidade e que não conseguiram fazer parte desse processo, né, de transporte, de locomoção na vida do cidadão, mas que a gente tem que trazer de novo essa discussão. Não me importa qual empresa vai ganhar, eu não estou interessado em uma empresa. Me importa sim a qualidade do cidadão e o cidadão tendo um transporte de qualidade. E sobre grandes obras não tem outra coisa a não ser a gente lembrar que desde 1989 entregaram a terceira ponte, faz mais de 35, 34 anos aí, e parece que nesse tempo todo a gestão pública ganhando tanto dinheiro do cidadão, eles parece que têm menos capacidade agora de poder construir uma nova ponte. Isso daí é um absurdo para mim saber que quando eu tinha 6 anos de idade, entregaram a terceira ponte, agora eu estou com 40 e ninguém do poder público tem a capacidade de construir uma ponte, ainda mais sabendo os bilhões que a gente tem recebido em Vila Velha para outras áreas, porque não pode também trazer para essa área também de mobilidade urbana. Gostaria de saber suas propostas, candidato, para a área de segurança. Vila Velha tem, uma população, em situação de rua muito grande, é uma população que a gente sabe que pratica pequenos furtos, né, pequenos roubos, comércios. Eu gostaria de saber como o senhor pretende atuar nesse sentido. Então, segurança, eu vejo que a primeira coisa é a gente saber quem são as pessoas que cometem o delito. E saber quem são as pessoas que cometem o delito é trazer para as pessoas um vídeo monitoramento que seja moderno, como a gente tem trazido, comparando a nossa gestão, que vai ser usado o mesmo modelo de Fortaleza. E tem outras coisas também que fazem parte, infelizmente, dessa questão da insegurança. E uma delas está totalmente relacionada à educação, a você fazer com que os jovens, principalmente, tenham maior tempo na educação ali, estudando em tempo integral e, ao mesmo tempo, saindo dali já indo para uma área e um apoio empreendedor. Assim você vai diminuir a faixa etária onde se comete os maiores delitos e você também vai estar olhando pela cidade com esse vídeo monitoramento. Eu vejo assim, é um caminho virtuoso, né? Bom, candidato, eu queria saber um pouco agora sobre seus projetos para a área de saúde, né? O que que você já tem de diagnóstico da saúde de Vila Velha? O que que precisa melhorar dentro dessa área? Então, o projeto nosso, como eu falei, a gente pegou a base de Joinville e trouxemos algumas questões que em Vila Velha já possui. Uma das questões é a telemedicina. A telemedicina já existe em Vila Velha e a gente quer ampliar a telemedicina. Outra questão que a gente discutiu no nosso projeto, aí já com uma dialética com o grupo, foi a questão dos convênios e parcerias público-privadas. A gente entende que Vila Velha ela tem que ampliar essas parcerias, esses convênios, para que o cidadão não fique muito tempo na fila. E por último, andando na rua, eu acho que a gente aprende muito quando começa a caminhar na rua e ver o que, que o cidadão precisa. As pessoas têm reclamado muito de um sistema de consulta online ou de marcação de consulta através de aplicativo. E essa reclamação que a população tem tido, o povo tem tido, a gente, quando entrar na prefeitura, a gente vai reaver esse aplicativo e vai fazer com que ele realmente funcione, para que as pessoas não precisem ficar horas em filas e muitas vezes em filas só para poder ter um diagnóstico do médico, sendo que poderia fazer através de uma telemedicina. É por aí que a gente caminha os principais projetos.
temos o sonho que muitos têm, né, uma cidade de 500.000 habitantes, ter um hospital municipal, e a gente também coloca a ser discutido quando a gente tiver na gestão essa criação desse hospital municipal na região 5. Mas aí é só quando tiver na gestão. Antes, a gente traz de projeto é isso daí, teleconsulta, melhorar os aplicativos e fazer parcerias público-privadas, além de um projeto que a gente tem de um médico amigo, né, que é o médico podendo doar o tempo dele, né, muitas vezes 2, 3 vezes no mês, para poder ajudar o Sistema Único de Saúde aí, e quem sabe a gente também fazer uma parceria de entregar ao médico alguma isenção fiscal, algo que diminua também o custo dele como empreendedor e participante da saúde. Candidato Gabriel Rui, eu gostaria de saber, sou morador de Vila Velha, tem a sua vida e sua história toda lá. Hoje, como um morador, qual a maior dor que o senhor sente que vive a cidade? Quem nasceu, quem foi criado em Vila Velha, hoje eu não tenho dúvida que é a questão da violência, a questão da insegurança, a nossa maior dor, né? E isso daí é com certeza o que a gente tem que olhar para Vila Velha e discutir muito. Através da educação ajuda um pouco, através de apoiar os jovens ao empreendedorismo e acabar com essa faixa etária que muitas vezes por vulnerabilidade financeira está aí nessa questão. Complementando a minha pergunta, a Juliana até comentou sobre a população de rua que comete pequenos furtos, mas essa questão ela não é só de segurança, ela é uma questão de assistência social também. Eu queria saber suas propostas para essa área de assistência à população mais carente. Nós temos, 2 populações, tem as mais carentes e os moradores de rua. Sobre os mais carentes, a gente quer trazer uma assistência social que ensine eles a procurar o empreendedorismo, para que eles saiam dessa situação de vulnerabilidade, principalmente por questão financeira. E os moradores de rua, quando a gente vê, a maioria deles não são do município de Vila Velha, né. Eles vêm de outros municípios, se alocam ali por talvez, e sempre em regiões onde que tem a maior facilidade de pedir, e eu acredito que o terceiro setor, as ONGs, as igrejas, essa comunidade ela tem que ser participante diretamente, né, não é só entregar a sopa, mas também ter a responsabilidade de poder acompanhar essas pessoas. E nosso papel público é a gente trazer ferramentas, trazer mecanismos, e as pessoas que tiverem necessidade de uma internação compulsória, porque não responde por si só, a gente ir na justiça e pedir. Aqueles que têm vontade de voltar para os seus municípios, a gente colaborar com uma interlocução com a assistência social também da cidade, né, do estado de onde essa pessoa veio, e a gente também trabalhar a vida dessas pessoas, por exemplo, com aluguel social também, que eu acredito muito que os que estão ali na rua é porque não tem uma condição financeira de ter uma casa. E aí a gente também tem que trabalhar dessa forma. Agora, quem é bandido, aí é outra história. Candidato, a sua chapa é a chamada Puro Sangue, ou seja, tanto o senhor quanto o seu candidato a vice são do mesmo partido, no caso, o Mobiliza, né? Seu vice é o Marcelo Brasileiro e eu gostaria de saber qual será o papel dele na sua gestão e numa eventual vitória. Então, o Marcelo Brasileiro, ele já tem uma vida dele ligada ao jurídico, né? É advogado, é empreendedor, e a gente quer colocar essa questão dele estar participando nas análises dos planejamentos estratégicos em cima das melhorias que a cidade tem a fazer. Ele vai me ajudar muito nisso aí, a fiscalizar, a observar se as pessoas estão cumprindo tanto os contratos quanto os cronogramas e esses projetos que a gente tem também ligado ao meio ambiente, sustentabilidade no município. Candidato, você estava falando sobre o seu vice, né, Marcelo Brasileiro, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele não me pareceu ser um vice que vai simplesmente substituir o prefeito, né, em eventos. Ele é uma pessoa de muitas ideias, né? E há possibilidade dele assumir alguma secretaria no seu governo, numa eventual vitória? Com certeza, Marcelo. Eu espero que você assuma uma secretaria, e principalmente aquelas ligadas a planejamento, tá bom? A execução, aquelas a fiscalização de contratos. Eu espero que você me ajude nisso. Não é o prefeito, né? É o melhor para a cidade de Vila Velha. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado ser meu vice. Bom, candidato, a gente tá chegando ao final do nosso tempo aqui, e agora eu queria saber então por que o eleitor de Vila Velha deve votar em Gabriel Rui para prefeito. Primeiramente, não foi uma caminhada fácil chegar a colocar meu nome à disposição na cidade de Vila Velha. Eu era do Partido Novo, o Partido Novo aceitou um outro projeto para a cidade de continuidade. Eu acho que a cidade tem que caminhar mais além. E eu já participei de outro partido que é o PRTB também, que infelizmente foi fazer uma aliança
um grupo mais extremista, o qual hoje na minha fase política eu quero mais diálogo, e hoje o que eu quero trazer para Vila Velha é isso, é uma gestão de diálogo, independente se a pessoa é da extrema direita, se a pessoa é do centro, se a pessoa é igual do PSOL, eu quero dialogar com toda a cidade e trazer o que é melhor para a cidade e trazer principalmente uma candidatura liberal. O que é uma candidatura liberal? Onde a gente foca no indivíduo, onde a gente acredita que a desburocratização vai gerar emprego e renda, onde que o município ele tem que colaborar com essa geração de emprego e renda, e esse individualismo não está relacionado à pessoa ser sozinha, mas é do indivíduo ir para um coletivo, agregar esse coletivo e a gente fazer a mudança que a cidade acredita. Se eu não acreditasse que minhas propostas são as melhores, eu não vinha candidato. E eu agradeço muito ao Partido Mobiliza, que me deu oportunidade nessa gestão. Meus amigos já sabem que eu sou a favor da candidatura avulsa, mas infelizmente o sistema obriga a gente a ter um partido. Então, quero agradecer ao Mobiliza, que é um partido que tem Tiradentes como o seu patrono. Então, é um partido que eu me identifiquei muito, principalmente nessa questão de diminuir os impostos, que é a marca aí do nosso projeto principal para a cidade de Vila Velha. Obrigada, candidato. Obrigada a você também que esteve conosco. As eleições acontecem no dia 6 de outubro e onde houver segundo turno, no dia 27. Até a próxima.